Oi pessoal, tudo bem? No primeiro programa aqui do Florescer, eu fiz questão de chamar a Sônia. Ela é a minha amiga, ela é minha discipuladora, ela é minha segunda mãe e ela quem participou muito da formação do meu caráter e ainda participa. O objetivo do Florescer é ensinar você, mulher, caminhos que não só acelere, mas que você venha crescer de uma forma sólida, de uma forma concisa, de uma forma que você realmente se torne luz no mundo. E a gente vai falar um pouquinho do discipulado aqui. Quando Jesus partiu, ele deixou para os discípulos a missão de fazer discípulos, né? E o discipulado, ele não é só um compromisso de ensinamento, ele é um compromisso da formação de um caráter de outra pessoa. E é por isso que eu fiz questão de chamar a Sônia aqui. Tudo bem, Sônia? Oi, tudo bem. Nós estamos aqui para fazer o que você quiser. Minha vida de discipulado começou com a Milene. A Milene era mais nova do que eu. Ela me ensinou o amor de Jesus, né? Ela me apresentou Jesus. E eu aprendi o que era amar quando ela dispôs, num momento muito difícil da vida dela. A Milene passava por um câncer e ela se dedicou à minha vida, a me levar a Jesus, a me ensinar a caminhar com Jesus no nosso discipulado. E a gente teve aí longos 2 anos e meio de muita profundidade, de muitos momentos, de muita libertação, de muita cura. A partir do momento que Jesus permanece em nós, as nossas atitudes do dia a dia mudam, são transformadas. E aí fala, e as minhas palavras permanecerem em vós. As palavras de Jesus é isso daqui, é a Bíblia, é a palavra. Jesus deu tantas instruções aqui em João, Lucas, ele fala o que a gente tem que fazer, como a gente tem que agir. Se a gente não lê João, Lucas, Mateus, a gente não vai saber o que a gente tem que fazer. As palavras de Jesus estão aqui. Então a gente precisa ler e a gente precisa saber aquilo que Jesus falou, todas as coisas que Jesus falou. É muito importante. E depois, Deus recolheu a Milene. E depois disso eu fiquei 1 ano sendo discipulada inteiramente pelo Espírito Santo. Eu lembro que quando o Espírito Santo me ministrava, eu sentia muita falta da Milene na minha vida. E eu colocava post-its, né? Que eu sentia mesmo que, mesmo ela tendo partido, ela estava comigo, os ensinamentos dela, e o Espírito Santo ia me levando para um grau de maturidade. E quando eu tive que tomar uma das decisões mais importantes da minha vida, Deus colocou a Sônia, né? Então assim, eu escolhi a Sônia, mas antes de tudo Deus escolheu a Sônia, porque era um momento em que eu tinha que tomar decisões. Eu lembro que eu fui na igreja orar, né, para buscar mesmo uma resposta. A gente estava na semana de consagração e eu precisava realmente de uma voz mais experiente. A hora que eu olhei para trás, a Sônia estava atrás de mim, eu já conhecia ela meio que assim de vista, né? As pessoas que dão bom testemunho, a gente conhece elas também. E fui falar com a Sônia e Deus começou tudo isso. E eu quero que a Sônia fale um pouquinho da vida dela, porque ela é uma mulher como eu, como você. Então ela vai falar da vida dela enquanto mulher, enquanto profissional, enquanto mãe, enquanto avó. Eu quero falar que viver com a Débora, ter relacionamento com a Débora é muito bom. Porque eu só tive 2 filhos. E é interessante que Deus tem me dado pessoas, moças para discipular. Então, da minha vida eu posso dizer que tem 20 anos que eu conheci verdadeiramente Jesus e que isso fez com que fortalecesse ainda mais a minha vida em família. Eu sou casada com o Sérgio há 34 anos, tenho 2 filhos, Pedro e Paulo, tenho 2 noras, Suelen e Jéssica. Tenho 3 netos, Kim, Elisa e Noah, que são uma bênção. Foi realmente Deus que preparou a Débora para caminhar comigo. Não porque eu seja melhor do que a Débora, mas porque eu tenho um pouco mais de experiência que a Débora. Porque eu já passei situações e eu percebo que hoje o mais importante das pessoas que já estão mais velhas é passar a experiência com uma vida com Cristo. É saber sempre que cada dia nós temos que ser melhores, não para o mundo, mas para ensinar outras pessoas, para fazermos aquilo que o Senhor competiu a nós que fizéssemos. Fala um pouquinho também do seu chamado enquanto profissional. Então, eu como profissional comecei com decoração de interiores, né? Eu trabalho com interiores e também trabalho com design de móveis.
dessa questão do nosso discipulado, porque assim, o discipulado é uma relação muito verdadeira, tá, gente? A gente tá aqui, a gente tem muita admiração uma pela outra, mas assim, a verdade acima de tudo na nossa relação. E aí, a gente vai fazer uma brincadeira para a gente poder explicar um pouco melhor para vocês a nossa relação de discipulado. Porque, na verdade, a relação de discipulado é isso. Uma coisa básica para um discipulado é a transparência, a verdade acima de tudo. Eu falo isso. A verdade, por pior que seja, sempre a verdade. E também a confiança, a certeza de o que é falado é vivido e é guardado nos nossos corações. E eu posso só pedir ajuda por uma outra pessoa com o consentimento da discípula. Por exemplo, se eu tenho uma situação onde a discípula tem uma dificuldade e eu não estou encontrando uma sugestão, eu estou ainda com dificuldade, eu posso buscar na nossa pastora, eu posso buscar, mas com consentimento da discípula. Isso é muito importante. E eu vejo que em toda relação é importante. Pai e filho, irmãos, esposa com o marido, sempre a franqueza, a transparência é o principal. E quando a gente fala assim de concordância, porque assim, a gente sabe que Jesus, quando começou a fazer os milagres, todo mundo queria ir atrás dele. Mas quando ele começou a dizer as palavras que realmente delineavam o caráter de uma pessoa, que era a sua capacidade de sacrifício, de renúncia, de pensar coletivamente, muitos se afastaram. E aí a Bíblia traz pra gente 12 principais nomes, mas a gente sabia que tinha mais discípulos. Mas assim, que Jesus caminhou perto mesmo e que foram comissionados com coisas grandes foi Pedro e João, foram 2 discípulos. Então, o discipulado nada mais é do que andar junto. E uma coisa incrível na nossa relação é que mesmo eu morando fora, eu e a Sônia, a gente se fala quase todos os dias, praticamente. É áudio chorando, é áudio sorrindo, é áudio falando, eu tenho que te contar um negócio, eu dei mancada, por causa que tem essa questão da verdade, né? Então, assim, é relacionamento discipulado. E aí a gente vai trazer as coisas pra vocês, algumas frases que eu tenho pra mim, que eu lembro que foram muito marcantes enquanto transformações. Frases boas, frases de confronto, que a Sônia me confronta muito, me faz muitas perguntas pra eu cair na minha realidade e ver o que eu tenho que mudar. E ela vai explicar um pouquinho dessas situações que aconteceu com a gente. Eu espero que ajude vocês. Você que tem uma relação já de discipulado, que melhore a sua relação de discipulado. E você que ainda não vive uma vida de discipulado, que Deus coloque no seu caminho uma pessoa que possa te orientar e te abençoar, assim como eu tenho sido abençoada através da vida dela. Beleza? Bom, dentro do que a gente tem de discipulado, tem algumas frases que me marcaram. Aliás, que me marcam até hoje, que a Sônia fala pra mim até hoje. Ela sempre fala assim, Débora, volta pro foco, volta pro foco. Que tipo de situação que você sempre fala isso pra mim, Sônia? Às vezes que você vai emendando um assunto no outro, e aí ela já resolve uma coisa, porque Deus já mostra um objetivo para ela, e naquele objetivo ela já coloca outra pessoa, e ela vai, e aí entra o emocional, aí ela dá aquelas viajadas, eu falo, volta, pera lá. Aonde começou? Vamos voltar no princípio. Vamos começar de novo. Porque muitas vezes a gente atropela situações achando que é melhor e não é. Porque aí você não vive tudo que precisa viver naquela situação, para que você realmente aprenda. Então, muitas vezes eu falo para a Débora, volta pro foco, porque ela começa a viajar e vai parar lá em Londres. Não, volta pro foco. Isso é verdade. E essa questão do foco eu tenho aprendido muito, porque assim, tem a ver com preparação. Muitas vezes a gente sabe o que a gente quer, claro aquilo ali, mas a gente acha que vai estralar os dedos e vai acontecer. E na verdade, o objetivo de Deus é nos tornar a resposta. Então, mais do que chegar em algum lugar, é o como você vai chegar, né? Como você vai chegar é mais importante, porque realmente as coisas com Deus é um preparo, é um caminhar diário, um caminhar constante. E muitas vezes a gente já quer chegar no resultado, mas o resultado é a transformação que vai acontecendo com a pessoa até chegar no resultado. O resultado é consequência, não é causa. É verdade. Então, daí ela sempre fala, volta pro foco. Uma outra coisa que a Sônia sempre fala pra mim é assim, vai passear em Eclesiastes. Eclesiastes é o livro escrito pelo homem mais sábio da Bíblia, que é Salomão, né? É o livro da sabedoria. Em quais situações, Sônia, que você usa essa frase? É porque muitas vezes
ela quer fazer as coisas com as próprias mãos, quer dar um jeitinho, e não é isso. Muitas vezes eu tenho que saber que existe um tempo para todas as coisas. Em Eclesiastes 3 fala exatamente isso, que há um tempo para todas as coisas. Então, muitas vezes eu precisei que ela voltasse ao Eclesiastes, lesse de novo para entender que existe tempo para todas as coisas. E o nosso tempo não é o tempo de Deus. Então, muitas vezes a gente atropela Deus. A gente quer que Deus dê a resposta, que Deus haja no nosso tempo. Mas o sábio é Deus. A sabedoria vem de Deus. Então nós temos que aprender a esperar o tempo de Deus, que não é o mesmo que o nosso. É difícil? É, porque hoje em dia as pessoas andam muito ansiosas. Eu também sou extremamente ansiosa, porque a gente quer o resultado. Mas Deus nos ensina que temos que primeiro plantar. E para eu ter o resultado bom que eu espero, eu tenho que plantar bem. Com calma, com discernimento, com atenção, até as palavras que saem da minha boca, porque elas não voltam mais. Então eu tenho que estar preparado para andar no caminho, para esperar o tempo de Deus. Então eu tenho que colocar a Deus a minha petição e tenho que aguardar de Deus. Quando eu me coloco à disposição de Deus, Ele é que vai abrindo portas e fechando portas. E Ele precisa de um tempo disso, porque Ele tem que nos ensinar como entrar nesta porta. E como se trata de, mais uma vez, você se tornar a resposta para algo no mundo, você ser luz no mundo, tem uma frase que a Sônia falava para mim que era assim: pronto, agora você vai voltar pro final da fila. Ou tipo, não se apressa não, porque se apressar já sabe o que vai acontecer, vai voltar pra fila. Fala em que tipo de situação que ela vai. Eu falava isso porque, e eu falo isso até hoje, muitas vezes nós estamos no caminho certinho, nós estamos caminhando com o Espírito Santo, Jesus é o nosso intercessor e nós estamos indo. De repente, nós queremos fazer as coisas com as nossas mãos, nós queremos dar um jeitinho. Dá uma força para Deus. Uma força para Deus. Queremos dar palpite no caminhar de Deus. E está indo bem, está fluindo conforme a vontade do Espírito Santo. A pessoa está aprendendo e de repente ela acha que está devagar. Aí ela quer dar um jeitinho. E sabe o que acontece? Nós voltamos para o final da fila, porque nós não temos a sabedoria de Deus. E quando nós colocamos a mão num processo, nós atrapalhamos o processo. E muitas vezes a Débora tem essa mania, ela vai atropelando e quer fazer do jeito dela. E o que acontece? Eu falo, volta para o final da fila. Sabe por que volta para o final da fila? Porque Deus é tão amoroso e vê que não vai dar certo. Ele não deixa a gente avançar para um nível do qual a gente não está preparado. Não está preparado. Aí o que acontece? Começa tudo de novo. Uma outra coisa que a Sônia sempre falava para mim, hoje acho que ela fala menos. Ela fala assim: desce daí, Débora, desce daí. Ela ia assim por telefone, tá? Tipo, eu tava contando uma coisa assim, ela desce daí. Porque muitas vezes nós temos que cuidar do nosso ego, né? Porque a Débora é uma menina muito capacitada, muito estudiosa. E realmente, assim, eu fico admirada. Eu não tenho a cultura que a Débora tem, mesmo sendo mais velha. Eu falo, tem hora que eu fico apavorada com a Débora, porque você fala qualquer coisa, ela já procura o livro, ela já lê, ela já engole o livro. E então, muitas vezes, o que acontece? Nós temos que usar a nossa inteligência, mais uma vez, a favor da vontade de Deus. E quando nós nos tornamos intelectuais, nós corremos o risco de achar que nós somos donos das nossas vidas e da situação. E nós começamos a fortalecer o nosso ego. E isso é muito preocupante, porque, na verdade, o ego nada mais é do que o egocentrismo, que é de nós acharmos que nós somos melhores que os outros. A nossa vida está melhor que a do outro. Eu sei mais que o outro. Então, quando eu falo para a Débora, desce daí, já melhorou muito, porque a Débora, realmente, pela parte intelectual dela ser muito fluente, muito... Gosta de comer uns livros, né? Gosta de comer uns livros, né? Então tem um apetite intelectual grande. O que acontece? A pessoa começa a se achar
mais do que as outras, porque realmente ela tem capacidade intelectual, mas ela não é Deus. Nós temos que pensar o seguinte, que o egocentrismo anda ao contrário do cristocentrismo, né? Cristo é o centro das nossas vidas, porque na verdade o que nós aprendemos? Que Deus tem que estar à frente de todas as coisas. Então a coisa mais importante da nossa vida é o Senhor. E em segundo lugar, a nossa família. Em terceiro lugar, o nosso trabalho. E em quarto lugar, o nosso ministério. Então, nós não podemos mudar a ordem das coisas. Por que as famílias estão desestruturadas? Porque todo mundo não coloca Deus, não coloca a família, coloca o trabalho na frente de tudo. E isso faz com que a pessoa se torne egocêntrica, sim, porque ela começa a trabalhar muito e realmente Deus é justo, né? Do suor do seu trabalho vem seu sustento, então quem trabalha muito vai ganhar e quem ganha se acha o dono do mundo, não acha que tem necessidade de Deus e inverte tudo. Então ele coloca primeiro o dinheiro, depois ele coloca depois o bem-estar dele, depois ele coloca a sociedade, porque ele tem que mostrar para as pessoas, depois é que vem a família, é onde perde-se muita qualidade de família. Então eu tenho que viver da forma como o Senhor nos ensinou. Primeiro eu tenho que, ao acordar, entregar a minha vida e agradecer a minha vida ao Senhor. Depois eu tenho que me preocupar com os que estão à minha volta. Eu tenho que ser melhor para que eu possa ser melhor para os outros, não o melhor no sentido egocêntrico, mas melhor no sentido de olhar as minhas falhas, de tentar ser mais agradável, de tentar ser mais amoroso. Um dia tem que ser melhor do que o outro.